Voltando aqui, meus amores, vamos à parte da costura do nosso lindo vestidinho. Aqui eu já fechei o forro, que não tem segredo, só fechei aqui mesmo o ombro, certo? Só uni aqui o ombro de um lado e do outro. E já fiz essa parte aqui do coração, certo? Do recortezinho. E vou fazer essa mesma coisa com vocês aqui do outro lado, para vocês verem exatamente como eu faço, tá certo? Espero que fique bem claro, que vocês entendam. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. E, gente, não deixa de estar se inscrevendo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, já vai aí, se inscreve, tá? Isso me dá motivo de estar trazendo mais e mais conteúdo aqui pra vocês, certo? Então, vamos lá. Compartilhem também esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Aqui, já estou aqui com o meu molde, né? Aquele moldezinho que eu fiz com vocês lá na modelagem. Mesmo que eu usei pra fazer esse lado, eu vou usar pra fazer esse lado aqui com vocês. Como a gente faz nesse caso. Vemos. O direito do forro, certo? Aqui é o avesso, onde fica a costura, fica pra dentro. O direito do forro com o direito do nosso tecido principal, certo? Vamos unir tudo certinho, bonitinho, pra não ter nenhum problema de ficar nada torto. Une o forro certinho aqui, esse meiozinho, a partezinha de cima, pra ficar tudo certinho. Aqui, eu já dei um pique aonde eu quero que inicie o meu coração. Tem um piquezinho aqui, acho que dá pra vocês verem. Então, é exatamente a mesma altura que eu fiz do outro lado. E eu vou começar também nesse. Coloca aqui a pontinha do coração no pique. Deixa certinho aqui. E vamos riscar com uma caneta que apague ou lápis. Nada de caneta de tinta normal, tá? Pode ser com giz também. Vamos marcar aqui bem certinho o nosso coração, porque a gente vai estar costurando por cima dessa nossa marcação. Prestem atenção, assistam com calma. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo. Mas não deixem de estar se inscrevendo. Gente, eu nunca imaginei que fosse tão difícil conseguir inscrito aqui no YouTube. Muita gente assiste os vídeos, muita gente gosta dos vídeos, mas poucas se inscrevem. Eu sei que você não vai ser essa pessoa, você vai ser aquela que vai se inscrever. Isso é muito importante para que eu possa dar continuidade, né, aqui com esse canal, porque se eu não conseguir inscritos, eu não vou continuar, porque eu vou achar que o meu trabalho não tá sendo útil, né? Então, eu quero que seja uma coisa útil. Pronto, já estou aqui, liguei aqui a minha máquina. Eu coloco no ponto 2, porque é um ponto pequenininho, porque como a gente vai fazer esse contornozinho aqui, quanto menor o ponto, melhor. Vamos lá. Sempre começo aqui de baixo, que eu já fecho essa parte aqui, ó. Certinho aqui, forro com o direito do nosso tecido. E a gente já vai começar de baixo pra cima. Não esqueçam de estar dando o retrocesso no início e no final da sua costura, certo? E aqui eu venho com 1 centímetro de costura. Quando eu chego aqui com a agulha em cima do ponto, bem certinho, não sei se dá pra... Da minha riscazinha, ó, vou levantar aqui o pé. Tá vendo? Ó, a minha agulha, ela tá bem na risca, ok? E é aí onde a gente para a agulha pra dar continuidade. Levanta o pé, gira e vem sempre em cima da linha. Não esqueçam de colocar o ponto da máquina 2 pra ficar pequenininho. E vamos costurar sempre por cima do nosso risco. Por isso é importante botar os alfinetes para prender, para que o nosso tecido de baixo não saia quando a gente estiver fazendo os movimentos da costura. Fazer esses passos bem detalhados com vocês, para que vocês venham realmente entender como funciona. Levantando o pé devagarzinho, pra gente conseguir fazer esse contorno
do coração bem feitinho. Aqui do mesmo jeito, finaliza bem em cima da linha. Gira a agulha. Continua. Quando tiver faltando 1 centímetro para a borda, a gente vem e sobe a nossa costura para tá finalizando essa costura aqui das costas, ok? Reprocesso no início e no final. Pode tirar já o pico. E aqui está costurado. Pronto, gente. Costurei, certo? Está costuradinho. Agora, o próximo passo é recortar. Eu só gosto de recortar realmente, ó, nessa parte, porque eu costuro, marco, costuro e agora é o que eu recorto. Meio centímetrozinho para chegar na nossa costura. Não precisa deixar 1 centímetro aqui não, aqui a gente só deixa meio para chegar na costura. Corta todo ao redor, com cuidado para não tá cortando a nossa linha. Cortamos. Agora, a gente vai dar uns picos aqui, pra gente ter o nosso, quando virar, o nosso coração ficar bem lindo. Bem aqui no meio, com cuidado pra não cortar a nossa costura. Esses picos não pode passar da nossa costura, tá? Você vai rodear ele todinho, dando esses picozinhos, com muito cuidado, pra não passar da costura. Bem aqui no meio, aqui do centrozinho do nosso coração, no bico. E aqui a gente tira esse excesso. E agora a gente vira. Pra virar, eu pego sempre essa ponta, eu já dobro pra dentro, aqui bem na costura. Pra ficar com essa pontazinha aqui bem feitinha, bem viradinha, ó. E aqui, ó, e viro. Espero que esteja dando pra vocês entenderem direitinho. Com o auxílio da tesoura mesmo, a pontinha da tesoura, eu venho ajeitando os cantinhos, ó. Pra ficar o nosso formato do nosso coração bem certinho. Tá vendo? E aqui do mesmo jeito, bota a nossa costurinha pra dentro e já venho com esse aqui e viro. Também com o auxílio da tesoura, a gente vem ajeitando esse bico, com muito cuidado para não tá furando o nosso tecido, tá? Façam isso com delicadeza, com cuidado, devagarzinho, para não tá furando aqui esse bico. Tem alguma coisa aqui atrapalhando, venho aqui, tiro mais ainda um pouco aqui desse tecido, que eu quero que ele fique bem, com o biquinho bem viradinho. E ajeito com a ponta da tesoura. Prontinho. Agora, eu vou levar num ferro, vou tá engomando e vou trazer aqui pra vocês verem. Mas é isso mesmo. Somente isso. Engomando pra poder botar o forrinho todo pra trás, pra ficar tudo direitinho. Volto já aqui com vocês. Aqui está o nosso coração perfeitinho, certo? Isso aqui é exatamente o que vai passar na hora que você for botar o botão. Você vai arrumar bonitinho aqui pra botar o botão e o seu coração ficar perfeitinho, tá vendo? Ó, por isso é importante ter essa passagenzinha pro coração continuar, ó, ficar uma coisa bem linda, tá vendo? Fica muito lindo. Se você quiser um coração menor, você faz menor.
ok? E é isso. Está aqui a parte do nosso coração já colocado. Engomadinho. Gente, o nosso melhor amigo na costura é o ferro de engomar. Não esqueçam disso, tá? É ele que vai lhe auxiliar e dar o melhor resultado. O seu acabamento ficar perfeito. Pronto, agora que tô aqui com as costas, o coração já finalizado, eu vou reservar e vou fazer a frente aqui com vocês. A minha frente, eu já fiz também um ladinho, né? Já coloquei aqui um lado do recorte princesa, vou estar fazendo outro aqui com vocês. E o recorte princesa não tem muito segredo. Você vem, pega aqui, né? O pedaço que você já tirou e vem e coloca aqui na costura de 1 centímetro. Mais de 1 centímetro de costura, que foi o que a gente deixou. Se você deixar menos, coloca mais do que você deixar. Se deixar mais, coloca mais do que você deixar, tá? De costura, pra não dar problema depois. E é só vir arrumando. Arrumando. Costura. Arruma. E esse nosso recorte bate certinho aqui no final. Porque ele foi modelado corretamente para bater certinho aqui, ok? Aqui a gente finaliza começa com reprocesso, finaliza com reprocesso, certo? Aqui eu vou estar passando o meu ferro de engomar, vai estar deixando tudo certinho, tudo lindinho. E já volto para poder a gente estar prendendo aqui nas costas de coraçãozinho que a gente já fez. Voltando aqui com a nossa frente passadinha, vamos unir o ombro da nossa peça, ok? Que as costas, a gente vai simplesmente direito com direito do tecido e vamos unir aqui, ó. Unir um e unir o outro. E se você está até aqui nesse vídeo, é sinal que você está gostando do meu conteúdo, então não deixe de estar se inscrevendo, deixando um comentário, o que você está achando. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Não deixa também de estar deixando o seu gostei, né? Essa mensagem é uma mensagem pro YouTube, do qual o vídeo é bom, e ele vai estar recomendando para outras pessoas. Aqui já vamos estar terminando de unir aqui o nosso ombro. Não esqueçam, reprocesso no início, reprocesso no final. E aqui já está o nosso forro com a nossa peça costurada. Frente, ó. Aqui está o forro. Eu tinha fechado já aqui essa parte, agora eu fechei essa aqui com vocês, que esse é o ombro, certo? E aqui também, ó. Então, o forro, ele é assim, ele tem que ficar com a costurinha limpa pra dentro, a costura fica tudo embutidinha, ó, pra dentro do tecido, tá? Vou tá passando aqui o nosso ombro, para as costuras ficar quebradinha, pra onde eu quero que elas fiquem, e já volto fechando aqui o decote com vocês. Pronto, com o nosso ombrinho, costurinha quebrada já, do jeitinho que a gente quer, tudo engomadinho. Agora, vamos fazer a costura, ai, perdão, no nosso ombro, certo? Vamos embutir aqui o nosso degolinho. Aqui, tá direito com direito, a gente vira, ó. Vamos virar, botar do lado avesso, pra gente tá fazendo a costura do nosso degolo. Arruma direitinho, ó, costura com costura, arrumadinho, vem pra máquina. Margem de 1 centímetro de costura, reprocesso no início. Une aqui o ombro certinho, costurinha do ombro, bonitinho, uma com a outra. E vamos costurar. Deixa o tecido certinho com o outro, o forro e o principal. E vamos deixar essa costura perfeita, muito bem acabada. Costurinha com costura, une sempre as costuras, tá? Costurinha do ombro, quando a roupa é forrada, você precisa fazer a união das costuras. E tudo que você for fazer, a união das costuras é muito importante, pra dar um acabamento perfeito, ó. A gente já une aqui, a outra parte do ombro, já vem aqui com o nosso degolo certinho, arrumando, ó, tá vendo, ó? Arrumando sempre, tecido com tecido certinho, levando o pé na hora que for preciso. Cuidado pra não tá fazendo prega no tecido de baixo. Não puxa o tecido, só dá a sustentação necessária, não precisa esticar, pra que esse nosso decote não venha ficar esticado. Margenzinha de 1 centímetro de costura, procura fazer tudo mais retinho possível. E assim, a gente vai dando continuidade e fechando o nosso degolo. Chegamos aqui no ombro,
confere se a costura tá com costura, bonitinho, pra ficar tudo muito lindo. Chegou aqui, ó, dá uma voltinha, levanta o pé pra arrumar direitinho, puxa essa outra ponta, ajeita aqui a costurinha certinho e vem. Não esqueçam de arrumar o tecido, levanta o pé quando for preciso. Ó, costurinha aqui certinho. Reprocesso no final, ok? Costuramos o nosso decote. Agora eu vou vir dando uns piques. Da mesma forma, ó, sem chegar lá na costura. Pra que nós venhamos ter um movimento do nosso decote. Que o nosso decote venha virar e ficar bem arrumadinho. Quando a gente passar o ferro, ele fica bem arrumadinho, ok? Com cuidado para não tá cortando a nossa costura. Pique em tudo, vamos botar pelo direito. Vamos desavessar a nossa peça. Com o dedinho aqui por dentro, arruma essa costurinha pra cá, já prende aqui e puxa. Que o cantinho já fica feito automaticamente. Com o auxílio da nossa tesoura, vem aqui por dentro e termina de arrumar o cantinho. Deixa o nosso cantinho perfeito. O outro lado do mesmo jeito. Costura, bota a costura pra dentro. Segura aqui e vira. Nosso cantinho já fica perfeito. E a tesoura mesmo só pra dar um auxílio e terminar de ajeitar bem direitinho pra ficar bem quadradinho o nosso biquinho aqui da nossa costura, ok? Agora aqui a gente vai passar uma costurinha rebatendo o nosso forro. É bem na pontinha mesmo, ó. 1 milímetrozinho, a gente vai passar essa costura de onde você conseguir. Ela vai sair um pouquinho depois aqui da nossa cava, porque não dá pra vir do início. Vem aqui, um pouquinho depois da nossa cava. Coloca aqui embaixo do pé, levanta. E não esquece de estar dando reprocesso. Sempre, sempre ao início e no final da costura a gente tem que estar dando esse reprocesso. Pra não desmanchar a nossa costura, certo? E aqui você vem costurando, ó, na pontinha. 1 milímetrozinho pra chegar na pontinha. Vou aumentar um pouquinho o ponto, porque tá muito miudinho. Aumento do comprimento do ponto. Deixei no 3. E é só continuar. Pra gente tá escondendo mais ainda esse nosso forro. Rebatendo aqui nosso rolo, a parte do forro, para que esse tecido não venha sair para fora, mesmo engomado. Se você não passar essa costurinha, esse decote, ele tende a ir para fora. Então, a gente passando essa costurinha, dá essa segurança dele não tá voltando. E você vem até onde você consegue. Até onde você consegue, depois da costurinha do ombro, você vem. Reprocesso também no final. Ó. Como fica a nossa costurinha. Tá vendo? Na parte do forro, tá um pouco escuro. Na parte do forro, ó. Por dentro do forro fica essa nossa costurinha, tá vendo? Ó, na pontinha, questão de meio milímetro. Aliás, de 1 milímetrozinho pra dentro. Agora eu vou estar aqui engomando o nosso amiguinho e volto com vocês. Voltando aqui, já engomei, olha como fica perfeito, tá vendo, ó? Costurinha toda por dentro, engomadinho. Atrás não aparece nada do forro. Perfeito, perfeito, tá vendo? Aqui as nossas costas, a frente e o nosso decote. Perfeitinho, lindo e maravilhoso. Agora vamos embutir a nossa cava. Vamos embutir a nossa cava. E aqui é o seguinte. Você pega, dobra ela assim. Essa parte aqui vai ficar aqui por dentro. Essa de baixo, você vem com ela pra cá. Essa aqui pra cá, ó. Faz tipo um sanduíche. Deixa toda a peça por dentro. Ó. E une só o forro. Ó, esse outro lado, que é a outra partezinha, eu vou fazer de novo pra vocês entenderem melhor. Aqui está a nossa peça, certo? A gente vai dobrar ela pra cá. Esse lado lá a gente pega pra cá, ó. Tá vendo? Ela vai ficar aqui no meio dessa outra aqui, ó. A gente pega essa ponta dessa aqui de baixo e o forro a gente traz pra cá, ó. Tá vendo? E aquela outra parte vai ficar aqui embutida entre uma e outra. E a gente vai costurar essa parte do tecido principal com o forro. Ó. Costura com costura certinho.
Aqui eu vou colocar um alfinete pra segurar essa parte, pra que ela não venha sair daqui. Coloco aqui um alfinete e vou vir com a costura de baixo do pezinho da cava pra cima. Venho aqui. Une certinho o forro com o tecido principal. Reprocesso no início. Segura aqui onde tá o alfinete, no ombro. Vem arrumando bonitinho aqui o tecido pra ficar bem certinho, não ficar nada torto. Ó, arruma aqui o recorte, bonitinho. Margem de 1 centímetro, que foi o que a gente deixou na modelagem. Vem costurando. Arruma bonitinho, levanta o pé quando for preciso. Agora, tira aqui o alfinete. Ó, confere se tá arrumadinho aqui, costura com costura. Ó, confere se tá costura com costura. E continua. Chegou no meio, deixa a agulha enfiadinha, vem aqui arrumando o outro tecido pra dentro, pra gente não costurar o outro tecido. Vamos fazendo aqui esse sanduíche. Arruma o tecido bonitinho, forro com o tecido principal tem que estar certinho. Certinho que eu falei aqui, ó, a margenzinha de um batendo com o outro, certo? Isso a gente tem que vir arrumando pra ficar bem certinho, pra não ter perigo de ficar torto. E nossa costura ficar perfeita. As pontinhas aqui certinho também, ó, um com o outro. Por isso é muito importante a modelagem estar perfeita, o corte sair perfeito, pra no final tudo bater perfeitamente. Reprocesso. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. Percebam que esse vestido eu vou fazer ele somente na reta. Pra você ver que se você tiver uma maquininha dessas domésticas mesmo, em casa, reta, você consegue fazer ele todinho perfeitamente com um acabamento lindo. Porque a parte de cima vai ser toda embutida e a parte de baixo vai ser com viés. Ó, aqui está a nossa costura, né? Tá tudo por dentro. A gente vem aqui, ó, puxa o nosso tecido que tá por dentro e já vira aqui as nossas costas. É só desvirar o nosso tecido. Puxando, como essa parte aqui tem a partezinha do coração, é mais estreitinha, você vai puxando com mais delicadeza, até conseguir puxar todo o tecido pra fora. E ficar embutido a nossa costura. Olha só que perfeição. Está embutido aqui a nossa cava de um lado. Agora, eu vou passar uma costurinha também nessa parte, até onde eu conseguir, pertinho do ombro, e aqui também, da cava, até pertinho do ombro, onde eu conseguir, do lado do forro, do mesmo jeito que foi feito no degolo, no pescocinho, ó. Reprocesso no início, reprocesso no final. Costura. Bonitinho, bem retinho, fazendo a costura bem certinho, bem linda. Até onde você conseguir. Joga a costura todo pro lado do forro. E vai passando essa costurinha. Eu vou fazer até aqui, porque já é até onde eu consigo. Ok, o outro lado do mesmo jeito. Esse outro lado, como tem essa partezinha do coração, então eu já vou conseguir fazer só... Perdão. Esse outro lado, que é a parte das costas, onde tem o coração, é mais difícil pra gente estar fazendo essa costurinha. Então, a gente abre aqui, até onde conseguimos, coloca aqui embaixo da máquina, abrindo com muito cuidado, prestando atenção pra não fazer prega no tecido embaixo. E vamos passar uma leve costurinha, também aqui no lado do forro, de 1 milímetrozinho pra dentro. Só pra gente tá dando essa quedinha aqui da costura pra dentro, certo? Ó, aqui as costas, uma leve costurinha. E aqui na frente também, uma outra costurinha. Procura fazer o mais reto possível, tá? Ó, outra costurinha aqui também no lado do avesso. Vou tá vindo aqui no ferro, vou fazer o outro lado do mesmo jeito. Que se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo. E vê novamente. Que a outra cava é a mesma coisa. Vou fazer a outra cava e já volto com vocês com a nossa frente pronta pra gente tá fechando as laterais. Pronto. Aqui está, que eu já fechei essa lateral também da nossa cava, certo? Já está fechadinha. E agora, vou fechei aqui a cava também, que é a mesma coisa que eu fiz com vocês do outro lado. Passei a costurinha,
Passei o ferro de engomar, agora eu vou fechar a lateral com vocês. Essa lateral tá aqui, direito com direito, né? Mas não tá costurado. Então, a gente pega essa ponta do lado direito, essa outra ponta do outro lado direito, junta as duas direito com direito, ó, abre assim, tá? Ó. Ela fica assim aberta e você vai costurar ela abertinha mesmo, porque eu quero que ela fique aberta, porque eu vou embutir a saia na blusa. Por isso, eu tenho que costurar ela aberta. Reprocesso no início. Aqui, junta bem, do mesmo jeito, ó. Costura com costura aqui na cava. Segura pra ficar certinho. Arruma. Costura. Novamente, verifica se a costura tá certinho uma na outra. Arrumando bonitinho. Com cuidado pra não ficar prega. Levanta o pé um pouco, dá uma arrumada. E aqui já é a parte do forro. Junta aqui no final, forro com forro. Arruma as costuras bonitinho. Tecido com tecido aqui na lateral certinho. É por isso, gente, que se você modelar perfeito, mas se você não fizer um corte perfeito, a sua peça não vai sair perfeita. Ó, já costuramos, né? Só que aqui eu não quero que ela fique assim, ó, aberta. Quero que ela fique fechadinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a nossa costura. Venho aqui na cava, na parte da cava, ó, aqui a nossa costurinha da cava, né? Bota aqui a unha, empurro ela pra lá, deixo ela certinho aqui, junto, forro aqui com o tecido, e vou passar uma costurinha aqui de até 2 centímetros, reprocesso no início, uns 2 centímetros em cima da outra costura que já tem, ó, reprocesso no final. Porque essas partes aqui eu quero que ela fique aberta mesmo, porque a gente vai estar embutindo a nossa saia aqui dentro. E pronto. E aqui a gente já prendeu esse cantinho, que ela não vai abrir mais. Ó, nosso cantinho preso, mas aqui permanece aberto, porque aqui é onde a gente vai embutir a nossa saia, ok? E é isso. Passa o ferro, deixa tudo bonitinho. O ferro é o nosso melhor amigo na costura. E a parte de cima do nosso vestido está pronta, ó. Toda embutida, toda perfeita, ó, manga, tudo perfeitinho, ok? Ó, lado e outro, bonitinho, engomadinho, lindo, costa e frente. Agora, a gente vamos reservar essa parte de cima, porque a gente vamos fazer, agora eu vou estar fazendo com vocês o coletinho, para em seguida a gente tá fazendo as nossas pregas do vestido, ok? O nosso colete, eu já fiz a parte do forro, certo? Já montei aqui o forro todinho, que é a mesma coisa do que eu vou fazer no tecido principal. Então, o que eu fizer no tecido principal, você vai fazer também no principal e no forro, ok? Aqui o nosso forro já está colocado, manguinha e tudo, para adiantar aqui o nosso vídeo. Mas é a mesma coisa que eu vou fazer aqui com vocês no tecido principal. Primeiramente, vamos fazer a nossa golinha. Já fiz aqui um ladinho da nossa golinha, certo? Já coloquei a entretela aqui em um lado. Já fiz essa marcação aqui também, que é a margem de costura, para facilitar aqui para vocês. E aqui, a gente vai colocar de novo Diminuição do comprimento do ponto. Vamos deixar no 2. Arruma direitinho aqui tecido, vê se tá as margens certinhas, tudo bonitinho, pra depois não ter problema. Antes de costurar, arruma tudo. E só então começa a costurar. Reprocesso no início. E aqui a gente segue essa margenzinha aqui. Não esqueçam, essa caneta, ela apaga com o calor. Se você não tiver uma caneta que apague com calor, faça com lápis ou giz, que a gente vem até esse cantinho, enfia aqui a agulha e volta devagarzinho, levantando o pé da máquina pra gente conseguir fazer essa voltinha bem bonitinha, pra gente ter uma bola boneca bem precisa. Reprocesso no final. Pronto. Volta o ponto pra 3.
Aumento do comprimento do ponto. Diminuição do comprimento do ponto. Passou demais. Deixei no 3 novamente. E aqui, dá um pique até pertinho da costura, mas não chega até a costura. E aqui eu vou dar uma leve cortadinha, ó, do jeito que a gente fez no coração, ó. Meio centímetrozinho pra chegar na costura. Não corta a costura, tá? Muito cuidado pra não cortar a costura. Aqui. E aqui, abre. No lado que vai ficar do avesso, a gente vai passar aquela costurinha de segurança na pontinha. 1 milímetrozinho também da outra costura pro lado do forro, né, que vai ficar pra dentro. Com muita calma, abrindo devagarzinho, porque essa parte aqui já é mais delicada, mais complicada de fazer, então vem com bastante calma. Quando chega aqui no meio, levanta o pé e abre de novo. Abre as costuras bem abertinha. Se você não quiser passar essa costura, não precisa, né? Não vai desmanchar. Eu gosto de passar porque é um costume meu mesmo. Gosto de estar passando pra deixar a minha costura de dentro reforçada e ela não sai pra fora. Mas ela não vai sair porque quando você engomar, é processo no final. Ela vai ficar presa, né? Você vai virar, você vai prender ela, então não tem como ela voltar. É porque eu gosto de passar mesmo, ó. Vendo a costurinha todinha aqui? Ó, é isso que eu estou a falar. Agora eu vou passar o ferro, arrumar ela bonitinho e volto com vocês. Pensei que eu tava gravando, mas não tava. Cheguei com ela aqui do ferro, certo? Do jeitinho que eu cheguei do ferro. Não vou tentar igualar a ponta, porque passou um pouco, tá vendo, ó? Questão de milímetros. Passei uma costura em volta dela todinha. Pronto. Então, fica as duas golas. A gente reserva, porque aqui a gente vai estar botando no nosso casaquinho. Aqui as costas do nosso casaco. Manga e frente. Vamos unir agora o ombro do nosso casaquinho. Direito com direito do tecido. E a gente costura direito com direito. E vamos costurar aqui o ombro. Margem de 1 centímetro. Reprocesso no início, reprocesso no final. O outro do mesmo jeito. Arruma bonitinho pra ficar tudo certinho. Reprocesso no início. Reprocesso no final. O nosso ombro já está pronto. Reserva pra gente estar costurando ou engomando pra quebrar a costura do ombro, certo? O ombro do tecido principal eu quebro sempre a costura dele pra trás. Do forro eu quebro pra frente pra não ficar muito grosseiro, entendeu? Mas o tecido principal eu quebro sempre pra trás pra que essa quedinha do ombro, ó, venha ficar pra frente. Agora aqui está a nossa manga. A gente vai fazer o franzido, eu vou franzir uma com vocês e a outra eu vou franzir em off pra o nosso vídeo também não ficar tão gigante, que já tá enorme. Ó, aqui, bota no maior ponto que a máquina tiver, no caso a minha é o 5. Antes do pico, eu dou um reprocesso e costuro, faltando meio centímetro pra borda. Faço uma costura em volta, nessa parte todinha até o pico que foi determinado para ficar o nosso franzido. Chegou aqui no pico, levanto a pé da máquina e deixo essa ponta de linha, que é para estar puxando. Volto lá de novo. Antes do pico, dou outro reprocesso, para nossa linha ficar presa. E venho agora com a margem de 1 centímetro. Você pode estar usando o pé de franzir. Eu gosto de fazer assim, porque esse aqui eu franzo até tanto que eu quero. Ó, deixou a ponta da linha? Você vem aqui, pega as duas primeiras da frente, as duas primeiras pontas da frente, deixa aqui as de trás, e você vai simplesmente puxar. Esse aqui, como ele é um franzido
bastante franzido mesmo, a gente vai puxar e vai deixar os 4 centímetros, que foi o que a gente desceu naquela parte que a gente estava modelando, lembra? Marcamos lá, conferimos a manga direitinho, e a gente desceu 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro. Então, é exatamente o que vai ficar aqui da nossa manga. 8 centímetros de um pico pro outro. Vem aqui, confere. Tem aqui uma régua aqui, ó. Pronto, confere. O meu ainda vem um pouquinho mais. Ok. Feito isso, certinho, pega essa outra ponta aqui do outro lado, corta um excesso dessa linha e dá um nó pra linha não correr mais. Pra ela não sair mais do lugar e ficar no tanto que você quer, certo? Pode tirar o excesso. E a nossa cabecinha de ombro vai ficar assim. Olha só como vai ficar lindo quando a gente colocar na nossa manga. Divide aqui o franzido bonitinho, deixa ele todo dividido por igual. Olha só. E aqui vai ficar a nossa manguinha. Quando a gente colocar aqui na cava, ela vai ficar com esse charmezinho aqui na cabeça do ombro, tá vendo? Que coisa meiga e linda. Vou fazer do mesmo jeito aqui na outra, em off, e volto já com vocês. Já fiz aqui a outra. Quando eu termino esse processo, que dou o nozinho, eu gosto de ajeitar, né, o franzido, distribuir. E eu venho, passo, diminuo o ponto da máquina para 3 novamente. E passo uma costurinha arrumando aqui, ó, pro meu franzido não correr. Não ter o perigo dele sair do lugar, ficar mais franzido para um lado e pro outro. Já passo essa costurinha prendendo aqui o meu franzido, certo? Pronto. As duas mangas já estão aqui franzidas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar as mangas. Aliás, vou fechar essa parte aqui, o meio aqui da manga. Vou fechar uma com vocês, a outra eu fecho em off. A manga está aqui, você vai virar ela direito com direito. Virou ela aqui pelo avesso, fica direito com direito. Você pega aqui a ponta de cima, arruma direitinho. Costura margem 1 centímetro. Reprocesso no início. E vem. Retrocesso no final. Do mesmo jeito com a outra manga. Vou fazer em off e volto com vocês. Pronto. Passei a costura aqui das duas mangas. Agora eu vou levar aqui pro ferro. Vou desvirar, já vou engomar essa parte aqui da manga. E vou vir pra colocar na peça com vocês. Mas antes disso, eu vou logo fechar as laterais dele aqui com vocês. Que a gente fechou só o ombro, né? Vamos fechar aqui a lateral. Arruma direitinho. Tecido direito com direito. O avesso pra cima. Margem 1 centímetro. Reprocesso no início. Já arruma aqui a ponta. Reprocesso no final. Mesmo jeito, o outro lado. Arruma aqui, ó. Essa é a parte da frente, o direito tá pra cima. Essa é a parte das costas, o direito tá direito com direito. Lateralzinho aqui, ó. Une aqui as pontas certinho. Reprocesso no início. Arruma bonitinho. Reprocesso no final. Ok? Vou levar aqui pro ferro e volto já com vocês. Pronto, aqui está a nossa manga, já quebrei a costura. Essa nossa manga, como ela é esse modelo bem frufru em cima, a gente não faz frente nem costa, é a mesma coisa, um lado e o outro, certo? Então, a gente vai determinar o que é frente e costa na hora do ferro. Quebrei aqui costura para um lado e costura para o outro, para quando eu for montar, eu saber direitinho qual é a frente e qual é a costa. E aqui também, já quebrei a costurinha do ombro, ó, deixando o caimentozinho para frente. A parte do forro, eu já deixo aliás, deixando a costura para trás, para o caimento ficar para frente. O forro, eu já deixo para frente, para poder não ficar tão grosseiro. E a lateral também, ó. Bota a costurinha para trás, para ficar com o caimentozinho, tá certo? Então, é isso. Vamos lá, botar a nossa manga. Vamos encaixar a nossa manga aqui. Vou colocar uma com vocês e a outra eu coloco em off. Deixa eu só... Pega aqui a nossa cava. Vamos abrir ela aqui, ó, tá vendo, ó? Direito pra cima, enfiar a mãozinha aqui dentro, ó. Sai aqui pro outro lado, pega aqui essa costurinha e é a que vai ficar aqui na máquina. Vem aqui com a manga, vamos colocar aqui por dentro, ó.
Vamos ver qual é que vai ficar a frente e as costas. Essa aqui é desse lado mesmo. A costurinha tá quebrada com as costas. A gente coloca aqui, ó, certinho, costura com costura. Vem aqui, ó. Nossa manga tá aberta aqui, tá vendo, ó? Bota aqui. E vamos costurar aqui por dentro da cava. Confere se tá certinho costura com costura. E vem. Eu vou dar um reprocesso, mas você pode estar colocando um alfinete. Nessa parte aqui, ó. Juntou costura com costura, aqui na cava, embaixo. Porque eu vou costurar, ó, arruma aqui, direitinho. Vê aqui o tantinho certo até o franzido. Eu gosto de estar costurando do franzido pra baixo, pra me saber exatamente até onde vai o meu franzido, certo? Chegou aqui no franzido, eu já venho costurando ele pra baixo. Arruma tudo bonitinho. Margem de 1 centímetro de costura, ó. E aqui eu já posso rodar a minha manga, costurando por completo. Tiro aqui o alfinete. Confiro se tá certinho aqui, costura com costura. Como eu dei um reprocessozinho com a agulha, ela mantém. Venho aqui, ó, levanta um pouco, arruma. E continua a costura. Levantando o pé, arrumando bonitinho, que essa parte aqui é um pouco mais chatinha, porque é cava, então é mais imprensadinho, né? Mas vai arrumando aqui, ó, tecido com tecido, deixando tudo bonitinho. E é só rodar. Arruma aqui, bonitinho. Olha se não tá ficando prega embaixo. Eu tô costurando ao contrário, era pra não estar costurando mostrando esse outro lado pra vocês, mas é porque tá muito de mau jeito aqui. Ó. O importante é deixar tudo arrumadinho. Aqui já tá quebrado pra trás, então não precisa se preocupar, já vai ficar no sentido certo. Aqui vem, ó, já vai chegando a parte do franzido, tá vendo, ó? E no franzido você já costura por cima da outra costura que era do franzido. Só continuar até juntar com a outra costura. Cuidado para não fazer prega, nem a de baixo e nem a de cima, porque franzido não é prega. Ó, é processo, ok? Costuramos a nossa manga. Desavesso aqui, olha que fofura que fica essa nossa manga. Olha que luxo. Quando veste, fica a coisa mais linda, tá vendo? Como esse volume fica perfeito aqui na manguinha. Vai ficar aquele frufruzinho, manguinha bem levantado mesmo, ombrinho bem levantado. Vou fazer aqui o outro lado em off, que é a mesma coisa, colocar aqui a outra manga. Se você tiver dúvida, volta o vídeo e vê novamente. E já vou vir dando aqui um truquezinho que a gente dá também para que essa manga não fique enrugada. Gente, e o truquezinho aqui pra nossa manga ficar soltinha assim, ó, não ficar enrugada, essa aqui eu já fiz, certo? Nessa eu já fiz. Agora eu vou fazer aqui na outra com vocês, porque, ó, se vocês verem, ó, ela fica tipo presa, ó, tá vendo, ó? Presa aqui embaixo. Então, o que que a gente faz? Vira aqui a costura pra cima e vamos dar piques nessa costura, ok? Porque essa partezinha da manga, como ela é curva, então, se não der esses piques, ela fica prendendo na cava. Dá aqui uns piques com cuidado para não cortar a nossa costura até próximo da costura, certo? E pronto. A nossa manga já está colocada, dada os piques, soltinha e perfeita. Como a gente já fez esse procedimento aqui no forro, já fiz essa mesma coisa aqui no forro, agora a gente vamos só embutir o forro aqui. Só que a gente esqueceu um detalhe, a gente não, eu, né? De colocar a nossa golinha boneca, e ela é presa aqui no ombro. Era pra eu ter colocado ela logo no início. Antes de tudo, era pra eu ter colocado ela. Acabei esquecendo. O que que eu vou fazer? Vou abrir aqui o ombro, até aqui, pra tá encaixando a nossa golinha boneca aqui, certo? De um lado como do outro. Antes, se você for fazer com golinha boneca, antes de tudo, na hora de você fechar o ombro, até antes de fechar o ombro, você já vem com ela e coloca aqui, certo? Porque eu vacilei mesmo nessa parte. Eu volto já com vocês, vou só desmanchar aqui o ombro. Pronto, gente, já coloquei aqui um lado e eu vou colocar o outro com vocês, certo? Isso era pra gente ter colocado antes de fechar o ombro. A primeira coisa que era pra gente ter feito ainda quando a frente estivesse
livre, solta. Mas isso foi até bom acontecer. Por quê? Porque se chegar a acontecer com você, você não vai se desesperar. E eu não coloquei minha gola e agora não vou mais poder colocar. Vai sim. Caso sua peça esteja fechada, você vai abrir um cantinho aqui, ó, na gola. Na gola não, na manga, no cantinho do ombro. Questão de 1,5 centímetro, 2, bem na emenda aqui. Ó, faz esse buraquinho, você vem aqui no ombro e simplesmente desmancha a costura do ombro. Você vai desmanchar a costura do ombro. Desmanchou a costura do ombro? Vou desmanchar aqui e volto com vocês para não ficar muito longo o vídeo. Gente, perdão, vou desmanchar aqui também com vocês, porque pode ter pessoas que não saibam desmanchar, né? Então, aqui, ó, com auxílio de um abridorzinho de casa ou pontinho de tesoura, qualquer coisa, você vem aqui e vai quebrando a linha, ó. Vai desfazendo a linha que você costurou. Um lado, do outro, vai tirando toda a linha, pronto. E abre o seu ombro, ok? Com o ombro aberto, na parte da frente, a gente vem com a nossa gola boneca, coloca aqui em cima, que era exatamente o que era pra gente ter feito antes de fechar o ombro. Colocou ela aqui, arrumou, vem e passa uma costura. Prendendo ela na nossa frente aqui, no nosso decotinho da frente. Você vai prender ela todinha aqui na frente. Ela está toda presa, você vem e fecha o ombro novamente, ó. Pega, acosta e fecha o ombrinho de novo. Frente, costa, direito com direito. Arruma bonitinho. E você vai simplesmente fechar o ombro novamente. Reprocesso no início, reprocesso no final. Não esqueçam que isso faz toda a diferença. Ó, e agora vamos fechar a partezinha que a gente abriu da manga. Na cabecinha do ombro. Venho aqui, coloco em cima da mesma costurinha que já está. Reprocesso. Fecha, arrumando bonitinho. E vamos fechar novamente. E pronto, se isso chegar a acontecer, você já sabe como corrigir. Reprocesso no final. Ok, e aqui está a nossa golinha colocada com muito sucesso. Agora sim, com a gola colocada, a gente vamos colocar o forro. Vamos embutir o forro aqui na nossa peça, nosso tecido principal. Está aqui o nosso forro já montado. Exatamente esse mesmo processo, né? Só não tem a gola. Vamos pegar o direito do nosso forro, é o lado que tá com a costura bonita, certo? A gente vamos pegar o direito do nosso forro, colocar pra cima. Aqui, ó. Isso é o decote da nossa peça. Coloca o direito pra cima. Pontinha aqui já embaixo da máquina. Direito pra cima. Vem com a nossa peça aqui também, ó. Direito pra baixo. Juntando direito com direito da nossa peça, ok? Aqui, direito com direito. Junta aqui. Esse é o decote do nosso casaquinho. Juntou aqui as duas partezinhas aqui na frente, tanto o forro como o tecido principal. Vamos passar uma costura unindo o nosso pescoço, né? O nosso decote. Arrumando, costurinha do ombro. No forro, quebrei pra frente. Na peça principal, sempre quebra a costurinha pra trás. Pra unir os dois e não ficar grosseiro. Ó, juntou aqui costura com costura. Arruma aqui o tecido pra não fazer prega. E vem costurando bonitinho, delicadamente. Unindo costura com costura. As costuras têm que ficar unidas. Precisa levantar o pé, arruma embaixo pra não ficar prega. Que essa parte de baixo é bem fácil de ficar prega se a gente não prestar atenção. E vem fazendo esse contorno. É 1 centímetro a mais de costura, que foi a margem que a gente deixou, né, na modelagem. Aqui já é a parte das costas. Arruma bonitinho, já vem aqui, ó. Costura com costura novamente. Une costura com costura. Arruma bonitinho pra ficar certinho e costura. Confere aqui no ombro.
arrumando sempre, ó. Levanta, arruma a parte de baixo para não ficar prega. Vem com a parte de cima, alinha costura com costura. E só depois costura, quando tiver garantido de que nada tem prego embaixo, de que tá tudo arrumadinho. Chegou aqui, ó, dá uma rodadinha pra ficar arrumadinho. Sempre arrumando a parte de baixo com a parte de cima. Essa ponta aqui já deixa a pontinha certa. Ó, ponta com ponta, segura. E já vem arrumando com a outra mão. E costurando. Muito simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Arremate sempre no início e no final. E aqui a gente costurou o nosso pescoço, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Dar aqueles piques também que a gente deu no vestido. Pra gente conseguir ter um pescoço bem harmônico e assentadinho. Vários piquezinhos aqui, com cuidado para não cortar a nossa costura. Essa parte que é mais grosseira já tem que ter um cuidado maior, que a gente já vai usar o final da tesoura, então se apertar muito, costura, corta de uma vez. Pronto. E vamos passar aquela costurinha de segurança na parte do forro, 1 milímetrozinho adentro, certo? Vamos lá. Pega aqui, bota o forro pro lado esquerdo, tecido pro lado direito. A costura vem também pro lado do forro, certo? Como vocês estão vendo aí. Reprocesso no início. Bem na pontinha, ó. 1 milímetrozinho da pontinha. E vamos fazendo essa costurinha até o final. Bem delicado, não precisa pressa. Usa o pé da máquina como costura, como base, ó. Essa partezinha aqui, ó, o meu pezinho de máquina fica certinho nela, ó. E eu já consigo usar ele como guia, ó. O próprio pé da máquina eu uso como guia, ó. Tá vendo? Que fica bem certinho. Se você tiver um guia, quiser usar, eu não vejo necessidade, porque a gente acaba tendo mais trabalho, tá trocando pé de máquina. Mas se você não tem tanta segurança, preferir botar o guia, coloca. E reprocesso no final. Vendo? Fizemos a nossa costurinha, ó, toda bem bonita, bem no pezinho. E agora vamos pro ferro de engomar pra gente estar quebrando essa nossa costura e deixando ela bem arrumadinha. Porque se a gente não quebrar, ela vai ficar assim, ó, querendo voltar, tá vendo? E a gente vai quebrar ela aqui no ferro de engomar pra ela ficar bem arrumadinha pra gente continuar a nossa costura. Volto já com vocês. Pronto, quebrei aqui a minha costurinha toda pra dentro. Essa parte de quebrar a costura no ferro, gente, não tem segredo. Você vem com ele, certo? Aqui por dentro, ó, virando ela todinha pra dentro e passando o ferro. Vai virando ela e vai passando o ferro. Faz isso nele todinho, virando a costura pra dentro e passando o ferro. E depois você vira pra trás e passa o ferro por trás também pra poder dar uma reforçada, ok? E é isso. Vai quebrando toda a costurinha pra dentro. Aqui, a gente já está com o nosso pescocinho pronto. Agora, a gente vai precisar embutir a nossa manga, não é isso? Então, a gente vai embutir a nossa manga como? Essa manga aqui, eu deixei ela menor que a outra, 2 centímetros, que é pra ela não ficar aparecendo tecido do lado de fora. Enquanto a manga, a gente vai embutir da seguinte forma. Eu já embuti uma, certo? Ó, como eu falei que eu tinha cortado o forro menor, exatamente pra isso. Pro pedaço de tecido ficar pra dentro, ó, cortei o forro menor 2 centímetros, então ficou 1 centímetro pra dentro do nosso tecido principal, pra não ficar aparecendo o forro, tá vendo? Ó, essa parte aqui não precisa pespontar, que vai ficar escondidinho. Vamos embutir aqui a outra. A nossa manga está aqui, a principal. Aqui está o nosso forro por dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai enfiar a mão aqui, ó, dentro do nosso forro, puxar o avesso dele pra cá, pra fora, ó. Vendo? Vai ficar com o avesso pra fora e vamos pegar essa ponta e vamos enfiar dentro da nossa outra manga, ó, aqui dentro. Vamos enfiar a ponta aqui dentro e vamos trazer ela pra cá. Ok? Trazendo ela pra cá, ela já vai ficar na posição que ela tem que ficar dentro da manga. Agora, a gente precisa embutir ela aqui, não é isso? A gente não vai conseguir embutir ela nesse jeito por aqui. Como é que a gente vai embutir, né? Não vai, né? Então, a gente volta aqui de novo. Ó, as duas estão aqui dentro. Segura com a mão, costura com costura aqui. Vem com a outra mão aqui por dentro e puxa ela novamente, as duas junto,
como se estivesse desavessando. Só que segura costura com costura, não larga. Costura com costura e puxa. Vamos desavessar a nossa manga, mas sem soltar essa costura aqui. Certo? Então, aqui está a nossa manga. A gente precisa embutir ela. Puxamos pra dentro. Agora, vem aqui, segura, costura com costura novamente. E vamos enfiar a mão aqui dentro só do forro, entre o forro, ó, tá vendo? Tá essa costura entre o forro e a peça. E vamos puxar, ó, essa parte aqui que tá segurando aqui, não pode soltar, ó. Já segura aqui com a outra mão ela aqui, pra gente tá puxando ela aqui pra cá, ó. Tá vendo? Então, a gente trouxe costura com costura aqui pra dentro. E é aonde a gente vai tá embutindo ela. Essa é a costura do forro, essa é a costura da peça. A gente vai estar unindo aqui os dois. Vamos conferir o lado, né, que tá quebrado aqui a nossa manga, é pra cá mesmo? Então, é pra cá que a gente vai virar a costura. O outro lado, do mesmo jeito. É pra cá, ok. Vem aqui as duas junto, né, costura com costura. Forro, eu gosto sempre de botar pra baixo. Direito com direito, costura com costura. Observem que as costuras estão pra cima e pra baixo, ó. Pra ficar certinho, ó. Cuidado pra não fazer prega. Coloca aqui na máquina, reprocesso no início. E vamos só girar essa nossa manga, ó. Vai puxando essa daqui, ó. Que é esse direito. Puxa ela, vem com o avesso aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho, né? Vem com o avesso, arruma e vamos girar ela aqui. E vamos costurando, ó. Girando e costurando. E sempre arrumando pra não fazer prega, ó. Arruma, costura, puxa. Arruma, costura, puxa de novo, até a gente chegar à emenda da nossa costura. Puxa, já estamos chegando aqui na emenda da nossa costura. Puxa, já está aqui, aonde a gente vai dar o reprocesso para estar unindo essa manga. Ó, reprocesso, certo? E aqui elas estão assim. Volta aqui, ó, a nossa manga principal, enfia aqui a mão e arrasta ela pra cá, ó. Ó, vamos arrastar pra cá. Como se estivesse desavessando a manga, puxando o forro pra baixo. Ok? Arruma, bonitinho. Arruma, leva pro ferro e já faz esse acabamento aqui, ó. Engoma e faz o acabamento aqui do final da nossa manga, ó. Tá vendo, ó? Ela fica embutidinha, mesma coisa, ó, um centímetrozinho pra dentro e não aparece nada. E a nossa manga ficou totalmente embutida. Tá vendo que perfeição? Agora eu vou passar aqui o ferro, só pra poder tá quebrando aqui essa costurinha e já volto com vocês pra gente tá fechando aqui a frente e embaixo. Prontinho. As nossas duas mangas embutidinhas, perfeita, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos embutir aqui a nossa frente, ó, forro e a nossa frente, aqui tá a nossa golinha, a gente vai simplesmente virar, ó. Vira aqui a costura certinho, quebra ela aqui pra dentro e vamos fechar essa parte aqui, da frente do nosso casaquinho. Ajeita bem aqui a costura, aonde foi quebrado no ferro. Você vai virar exatamente aonde o ferro quebrou. Reprocesso no início. Arruma bonitinho. E aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na manga, que eu não tirei aqui ainda, mas eu preciso tirar. Do forro, ó, observe que aqui tá igual, certo? Forro com tecido. Só que esse forro aqui, eu quero que ele fique menor, 1 centímetro, pra que essa peça, ela fique entrando aqui pra dentro igual a manga, fazendo o acabamento, certo? Eu vou tirar aqui desse forro 1 centímetro nele todinho. Na frente, costa, nessa circunferência de baixo todinho, eu vou tirar 1 centímetro. Só 1 centímetro, só mesmo pra não ficar virando pra fora. E já volto com vocês pra gente continuar a costura. Só uma observação, gente. Isso a gente deveria ter feito na modelagem, certo? Na hora que tá modelando, a gente faz essas alterações. Como eu tava filmando com vocês, me empolguei e acabei esquecendo. Mas a gente já tira na modelagem esse centímetrozinho. Então, eu vou tirar aqui no tecido
mas a gente já tira também na modelagem, certo? Pode acontecer isso, e acontece muito nas fábricas quando a gente está trabalhando. Por isso, a modelista tem que ficar em constante contato com a pilotista. Porque é a pilotista que vai observar esses detalhes e vai passar para a modelista, porque a modelista precisa retirar tudo que foi retirado na peça piloto, por exemplo. Isso aqui, eu sou a pilotista, né? Então, tô vendo que eu preciso tirar esse centímetro aqui. Então, já passo para a modelista. Ó, precisa tirar 1 centímetro do forro para poder não ficar aparecendo aqui. A modelista já vai tirar na modelagem esse centímetrozinho que passou também no forro, para que não venha dar problema nos cortes, ok? Pronto. Retirei aqui 1 centímetro a mais. Eu já tinha tirado 1 centímetro. Então, como eu tirei mais um aqui agora, então ficou 2 centímetros, certo? Então, na parte de baixo, tanto no forro da manga, na barra do forro da manga, você deixa menor 2 centímetros, como também na parte de baixo, tanto da frente, na barra da frente, como das costas do casaquinho. Você deixa menor 2 centímetros. Combinado? Isso na modelagem. Pronto. Então, agora a gente vai fazer o quê? Como a gente tem esses 2 centímetros menor, ó. Observem que aqui o forro vai ficar menor que a frente, certo? Então, a gente não vai ter como unir essa parte aqui primeiro. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro essa barra de baixo. Vamos fechar, vira aqui, ó, direito com direito. Vamos fazer aqui um sanduíche, botando a peça aqui toda pra dentro, pra gente tá embutindo. Ó, deixa eu explicar mais direitinho pra vocês entenderem. Abre, certo? Forro para um lado, tecido para o outro. Traz o direito para cá, une aqui com o direito do forro e vamos fazer esse sanduíche aqui, ó. A peça vai ficar toda aqui dentro, embutida, certo? Vamos aqui, ó, costura com costura na lateralzinha. Bota esse mango aqui pra dentro também, fica todo embutidinho aqui pra dentro. E vamos fechar a barra de baixo do nosso casaquinho. Une aqui direitinho, costura com costura no início. A margenzinha também é a mesma, 1 centímetro de costura. Reprocesso no início. Com a nossa peça toda aqui pra dentro. Une sempre as costuras. Costura com costura. Olha, pra não dar prego embaixo. Olha se o tecido tá rentezinho aqui. E vem costurando. Sempre deixando os tecidos iguais, pra não ter problema. E a costura também. Costura com costura, é muito importante. Vem aqui, já vem na outra costura também da outra lateral, segura, já unida as duas. Dá aqui uma leve esticadinha, só para poder o tecido arrumar. E já costura. Sempre arrumando, sempre observando costura com costura. Essa parte aqui, bota tudo pro ladinho que foi quebrado no ferro. Costura com costura. Continua. Aqui já é o final, então já une aqui as duas pontas do final. Segura. Arruma. E vem com a costura. Chegou no final, reprocesso. Ok. Estamos aqui, a nossa peça tá toda pra dentro, o que que a gente vai fazer? Pegamos aqui onde está aberto e vamos enfiar a nossa mão, ó, e arrastar o nosso tecido para fora. Vamos desavessar a nossa peça. Ok, prontinho. Aqui está embutido já. A nossa parte de baixo já está toda embutida, certo? Tá vendo? Essa parte aqui está aberta, que ainda é a parte da frente, que agora a gente já pode fechar, ó, porque vai ter, ó, exatamente essa passagemzinha pra dentro, ó, tá observando bem, ó, essa passagemzinha do outro tecido. Aí, antes disso, a gente vai passar uma costura aqui, ó, de segurança, do mesmo jeitinho também na parte do forro por dentro, certo? Então, vamos lá. Abre aqui. Vamos colocar nossa máquina aqui. Como eu já tinha fechado aquele outro lado, ficou mais difícil. Mas quando tiver aberto vai ser mais fácil. Ó, aqui bem no começo. Abre bonitinho. E começa aqui a nossa costura. Retrocesso no início. E vamos abrindo, ó. Espero que esteja dando pra ver direitinho.
A mesma coisinha, usa o pé da máquina como guia, bota o pezinho da máquina bem aqui no pezinho da costura e vai usando ele como guia, ó. Vamos passar essa costura de fora a fora. Pra gente ter essa costura de segurança e a nossa peça ficar uma peça bem acabada, de muita qualidade. Uma peça toda embutida, tem um grande valor, certo? Porque uma peça embutida, ela tem um grande valor, um acabamento perfeito. Na qual você pega a peça e você não sabe aonde está a costura, porque tá tudo embutido, não tá aparecendo nada. Isso é algo maravilhoso. Ó. Chegou aqui no final, reprocesso de novo. Não esqueçam de dar reprocesso. Todo o início e final de costura. Olha só. A nossa costura, como ficou perfeita, ó. Tá vendo? Temos que ter essa costurinha aqui de segurança. E agora, essa parte que eu já tinha fechado até aqui, eu vou terminar de fechar ela. Como é que eu vou fazer? Puxa, mesmo que não tivesse fechado, você puxa aqui, ó. Bota ela pelo avesso novamente. Ó, puxa. Arrumava aqui a pontinha. Certo? E começava a costura. Reprocesso no começo. Pega aqui o final, arruma bonitinho, ó. Vai passar meio centímetrozinho do tecido principal pra dentro. Que isso vai dar um acabamento incrível na nossa peça. Incrível mesmo, ó. E aqui, a gente consegue vir com ele até o final. Já o outro lado, como a gente vai precisar embutir essa peça, a gente vai fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, para que essa nossa peça fique embutida de uma forma, não percebam-se o embutido, tá? Só um momento. Pronto, aqui a gente desavessa. Arruma aqui a nossa golinha, né? Que ela precisa ficar arrumadinha. Vem aqui, bota a mão por dentro, porque tá tudo embutido já. E arruma essa golinha aqui bem bonita aqui nesse cantinho. Se precisar do auxílio da tesoura para estar empurrando o cantinho, vai com o auxílio da tesoura. Esse cantinho aqui também, ó, vem com a tesoura aqui por dentro. Vem com a tesoura por dentro das duas peças. Vem aqui no cantinho e arruma esse cantinho aqui, ó. Pronto. Isso aqui quando você passar o ferro, não vai quebrar, então já vai, não vai mais ter esse problema. Ficar tudo arrumadinho. Olha só, acho que andou sujando aqui a minha peça. Aonde? Deve ter sido no ferro. Pronto, olha que coisa linda. Agora a gente tem que fechar essa parte aqui, não é isso? A gente vamos ter que fechar essa parte. E aí, como é que a gente vai para embutir essa parte? A gente vem aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, tá vendo? Essa lateralzinha aqui do forro, a gente abre um buraquinho nela. Já poderia ter deixado também. Outra coisa que a gente poderia ter feito. Deixado já um buraquinho aqui. Uma das laterais. Ao vivo é assim. É bom que vocês já vão vendo o que pode ser feito. Já dá aqui um reprocessozinho aqui na linha, pra não desmanchar até em cima. Vem aqui mais embaixo. Dá outro reprocessozinho. Deixa 5 centímetrozinho pra gente abrir. Dá outro reprocesso aqui pra que essa nossa linha não venha abrir até embaixo, certo? Reprocessozinho no canto, reprocessozinho no outro. Eu deixei 5 centímetros aqui, que é onde a gente vai abrir. Pra gente tá embutindo essa nossa peça. Que você já pode fazer isso também no início. Na hora que for fechar uma dessas lateralzinhas do forro, você já pode estar deixando essa partezinha aberta já. Já pode estar fechando até aqui já tá deixando aqui aberto. Se não, pode abrir depois também, não tem problema. Ó, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer pra gente tá embutindo esse pedaço aqui, ó? Vem aqui nesse buraquinho que a gente abriu, puxa essa nossa peça aqui pra dentro, nesse buraquinho, ó. Puxa ela aqui pra dentro, até aparecer aqui a margem da costura que a gente vai precisar, ó. Ok? Entrou tudo pra dentro?
Vem aqui, arruma, ó. Vê aqui aonde foi quebrado no ferro. Pra tá virando essa costura. Quando você virar essa costura, é que você vai conseguir achar a outra. Virou essa costura, arruma aqui, segura aqui, ó. E vem com a mão aqui ajeitando, ó, tá vendo, ó? Que você vai achar essa outra parte aqui. Achou? Coloca aqui embaixo da máquina. Reprocessa no início. Arruma aqui. Onde foi quebrado com ferro, pra ficar tudo certinho. E é só costurar. Aqui. Arruma bonitinho, pra não ficar nada torto, ó. Você precisa botar a agulha, a tesoura aqui, dar uma arrumada. Reprocesso no final. Ok, pronto. Agora a gente só puxa aqui de novo, aonde a gente colocou. Já vem arrumando aqui o cantinho, ó. Dobra aqui pra dentro, já segura aqui e puxa pra cá, ó. Porque esse nosso cantinho já vai sair perfeito. Mas se não sair também, a gente pode ir com o auxílio da tesoura depois. Desavessa. Pronto. Aqui é o cantinho da nossa gola. Pode vir aqui embaixo mesmo, ó, da gola. O cantinho aqui. Ou, como pode vir também aqui, ó. Bota aqui no buraco onde você fez. E vem aqui no cantinho da gola. Pra gente tá fazendo esse cantinho aqui, pra ficar bem bonito. Empurra aqui pra fora. Tá vendo? Tira o excesso de linha que ficar. Pronto. E agora, esse buraquinho aqui que a gente deixou, a gente dá um pontinho com a linha ou invisível, ou a gente vem aqui mesmo. Ó, aqui eu vou fazer aqui mesmo. Se você quiser ter uma coisa mais bem acabada, você pode fazer com ele invisível, na mão. Aquele pontinho invisível. Mas aqui não tem necessidade. A gente vem aqui na máquina mesmo, arruma aqui pra dentro, né? Deixa tudo bonitinho. Se preferir passar antes, passa. E dá um pontinho bem na ponta, ó. Bem na pontinha. Igual esse pontinho de segurança que a gente dá na ponta do coisa, ó. Olha só. Pronto. Ó. E fica perfeito. Quando passar o ferro, fica perfeito. Pronto. E aqui a gente embutiu a nossa peça. Agora eu vou tá passando aqui o ferro, deixando tudo engomadinho. E vou trazer pra vocês aqui já engomadinho. Lindo e maravilhoso, tá? E a gente a próxima continuação é a das pregas. Vou ensinar como a gente vai dividir as pregas pra gente tá colocando num vestido. E aqui está nosso... Olha que lindo essas mangas. Perfeito. Todas embutidas, maravilhosa. Aqui, andou sujando, mas foi o ferro. O ferro tava sujo, sujou. Todo embutido, com um acabamento excelente. Tá vendo? Que perfeição. E aqui, eu finalizo. Se tiver uma etiquetazinha, é só colocar aqui, ó. Que eu não coloquei, mas depois eu vou colocar. Pronto, é isso. Olha que acabamento perfeito. Como você tira 2 centímetros do forro, depois você dobra essa partezinha pra dentro e fica com acabamento perfeito. E aonde a gente embutiu também, ó, não nota-se esse cantinho ali. Um grande beijo, espero que venha somar na vida de vocês, né, esse passo a passo que eu tô dando. Não deixem de estar se inscrevendo nesse canal e me dando essa força. Até o próximo vídeo. Beijos!